Fala pessoal, Thiago na área para mais um vídeo e hoje vamos falar de Brasil. Bora lá. O Brasil impressiona pelo tamanho, né? A gente é muito grande, a gente tem muito recurso. Os nossos vizinhos talvez temem, não pelo nosso poder militar, mas pelo nosso potencial. A gente fabrica tudo. Inclusive as coisas que as Forças Armadas compram às vezes no exterior, a gente teria capacidade de fazer aqui. Então não vale a pena. Eu vou dar um exemplo assim, não vou falar marca não para não fazer o marketing. Mas... tipo assim, se você for ver a dimensão do Brasil, a dimensão frente a outros países, são poucos países que têm a capacidade de se tornar potência no mundo, né? Tem tamanho e a capacidade, a potencialidade, né? A quantidade de recursos, a extensão, o povo, o mercado consumidor, são todas essas características que tornam o Brasil que fazem o Brasil ter um potencial muito grande. E isso é unânime, tanto de liberais a comunistas. O potencial do Brasil para se tornar uma grande nação é unânime em todos eles. Mas é isso aí, bora lá. Nós tínhamos uma empresa que fazia uma viatura pequena, né? Um intermediário ali entre uma viatura tipo Jeep e uma viatura caminhão. Então era um intermediário ali, tipo uma caminhonete. Uma empresa, vou vender para o Exército. Aí a Marinha falou, eu quero também. E a Força Aérea falou, também eu quero. Acho que foi a primeira vez na história que os três combinaram de comprar a mesma coisa. E isso barateia, né? E compraram. O Exército comprou umas 1.000, a Marinha comprou ali umas 100, a Força Aérea comprou umas 50. Só que a viatura era tão boa e não dava manutenção, não quebrava. A viatura era muito boa, foi a melhor viatura que nós tivemos até hoje. Não quebra. E aí você não faz uma compra todo ano, compra um pouco. Você compra uma paulada de 1.000 viaturas e passa 20 anos sem comprar. Então a gente também tem um pouquinho a gente tá sempre precisando. Quando tem dinheiro, compra, ou seja, as compras são meio que espasmos, né? Porque a situação não permite ser de outra maneira, a gente não tem um orçamento regular para investimento, né? O governo sempre vai contingenciar alguma. Aqui a gente consegue ver um ponto muito importante, que é a demanda estatal por um produto, né? Tipo, o Estado financiar, o Estado com toda a sua robustez e capacidade de imprimir moeda, financiar iniciativas que são fundamentais para um país, né? Por exemplo, você ter viaturas que abasteçam as Forças Armadas, que abasteçam o Exército, é fundamental para a soberania do país. Então, o Estado financiando essa parte mais bélica da economia é fundamental, né? Não existe outra possibilidade para você conseguir desenvolver uma soberania nacional com armamento, se não for através do Estado. A iniciativa privada nunca vai conseguir fazer isso. E é muito, muito importante, nós como brasileiros temos isso claro. O Estado tem um papel fundamental na sociedade. Não pode, veja bem, não pode suprimir os direitos individuais. Então, uma garantia que nós temos contra o Estado são os direitos individuais nossos. Mas nós temos que entender também que só seremos livres e soberanos sobre o nosso território se o nosso Estado for forte. Forte no sentido da porta para fora, entende? Forte no sentido do parque industrial. Forte no sentido de soberania nacional. A coisa do dinheiro, das Forças Armadas e de outros ministérios. Então a gente tem essa dificuldade. Muito bem. Conclusão. O pessoal tem um medo danado do nosso potencial, do parque industrial que nós temos aqui. A gente produz de tudo. Pode ter certeza. E tem capacidade de fazer de tudo. Inclusive a bomba atômica. Temos capacidade, claro, mas nós não produzimos de tudo, né? Acho que ele se expressou mal. Nós temos a capacidade de produzir de tudo, mas nós nunca exercemos essa capacidade. Capacidade de. A decisão de fazer é uma decisão política. Tá? E hoje em dia só vai tomar essa decisão quem tiver liberdade de manobra. Eu tenho que estar muito forte para falar, eu vou fazer e acabou. Se eu sou a favor de fazer ou deixar de fazer, aí é outra história. As considerações são bem mais profundas. Mas é óbvio que essa escalada armamentista, ela não... Eu particularmente, eu sou muito a favor do Brasil desenvolver uma bomba atômica. Você ter uma bomba atômica, você ter um arsenal nuclear no país, é carimbar ali o seu passaporte para sentar na mesa das grandes discussões mundiais, né? Não dá para você ficar dependendo só dos desejos de outras potências. Então, o Brasil, do tamanho que ele é,
necessitando proteger as fronteiras que ele tem. Ter um arsenal nuclear é muito importante. Tipo, para nossa dimensão é indispensável. Cara, a Índia tem, a China tem, a Rússia tem. O Brasil é fundamental. Não beneficia ninguém. Porque se eu fizer uma bomba atômica, o que vai acontecer na América do Sul? Vai ter mais gente fazendo. Certo? Então eu tenho que ter cacife para bancar isso aí. O Brasil tem cacife perante seus vizinhos? Tem. Então fica só pela decisão política. Parque industrial a gente tem, capacidade a gente tem. A história do projeto do submarino da Marinha é fantástico. Eu vou fazer o submarino, não precisava ter combustível. Então vamos começar a aprender a fazer o combustível. A gente vai aprendendo. E os grandão só olhando. Quando a gente falou que a gente ia fazer o submarino de propulsão nuclear, com esse combustível, eles deixaram a gente ir até o combustível de usina, enriquecimento para usina nuclear. Para submarino, você tem que enriquecer um pouco mais. Se não me engano, os números eram de 5% para usina nuclear, para 16% para um submarino, né? O problema é o seguinte, até 100% qualquer um enriquece. Com tecnologia pequena. Tá ali para frente, ou seja, quem faz 16, faz 30, faz 40, faz 50, faz 80. E aí você tá com combustível para fazer a bomba. Aí os caras falaram, opa, agora não ajudamos mais. Todo mundo tá ajudando a gente, saiu fora. Ficaram com medo. E aí nós criamos uma série de processos de fiscalização externa, de maneira que eles puderam vir aqui e ver que, ó, tá entrando tanto de urânio, tá saindo tanto de combustível. Ninguém tá desviando combustível para fazer bomba atômica. Tá bom? Fica tranquilo. Isso são regras dos organismos internacionais que fiscalizam. Mas aí vem aqui, não, mas a gente quer ver como é que estão fazendo. Ah, como é que nós estamos fazendo? Não. Aí não. Muito bom. Porque daí nós tivemos que desenvolver sozinho, largaram a gente na mão. Então, assim, essa parte internacional, muita competição, é muita sujeira, muito interesse, né? Não tem amigos internacionais, infelizmente, não tem países amiguinhos, não tem. São aliados, enquanto interessa. O que me interessa mais, um atrapalha o outro, infelizmente. Exatamente. Nós vivemos na anarquia onde a lei que vale é a lei do mais forte. Pura e simplesmente. Não existe uma polícia do mundo. Na verdade, existe. Se deu os Estados Unidos, né? Mas essa polícia defende interesses próprios. Não é de um Estado que visa o bem comum. Então, é a lei do mais forte. E nós, como brasileiros, temos que tomar nossa posição de destaque nesse mundo. O mundo não é um morango, né? Nós temos que entender que nós influenciamos ou seremos influenciados. Não existe um meio termo. Se você é fraco o suficiente para ser influenciado, você será. E irão levar suas riquezas, irão levar suas terras raras, vão explorar o seu mercado consumidor sem dar nada em troca. Esse é o problema. Esse ponto que o senhor acabou de falar sobre a bomba atômica, né? O Brasil, eu já ouvi de outros convidados que se o Brasil quiser, o Brasil tem capacidade, né? O negócio é estar preparado para quando tiver decisão política desenvolver em pouco tempo. Agora, nós... essa é uma boa estratégia, né? Concorda comigo? Essa é uma excelente estratégia. Deixa eu mudar aqui a posição do... Quanto que seria esse tempo? E nós deveríamos, se o Brasil é o mais forte na América do Sul, né? Se o Brasil tem esse papel de liderança, ele teria força numa decisão política para impor, né? E bancar isso? O que o senhor entende? Assim, na pessoa física mesmo, sem comprometer a força. Na América do Sul, nós teríamos a capacidade de bancar. Teríamos a liberdade de manobra. Não seria mais. Teríamos o poder para bancar a América do Sul. A gente ia receber uma pressão internacional violenta. Tá? Eu te falei de atrapalhar a gente, né? Os atrapalhistas. Houve uma época que nós tínhamos poucos supercomputadores no Brasil. E eles eram utilizados na área de meteorologia. Porque não tem outra maneira de fazer. Quando eu digo poucos, é menos de uma mão, tá? Para 2 ou 3 supercomputadores. Trabalhavam na área de meteorologia. Os caras só concordaram se tivesse 24 horas por dia um fiscal do país que nos vendeu o computador tomando conta, a gente só usar para meteorologia. Por quê? Porque aqueles testes nucleares que eram feitos antes e que pararam de ser feitos no mundo, hoje eles são feitos dentro do computador. O cara programa tudo, não sei o que, joga no computador, testa no computador, opa, olha aí, funcionou. Então você não podia ter. Até a hora que um gaiato pegou 16 computadores, botou em linha, juntou ali um cara, um gênio desses, né? Juntou e fez um supercomputador com um monte de computador comum. O cara fala, então agora não adianta mais ficar tomando conta, a hora que quiser eles fazem. Você vê por onde é que passa o fazer uma bomba atômica, por coisas que o pessoal não pensa. Uma briga foi um rolamento. Um país da Europa, que a gente comprava. E, de repente, ele falou, não vendo mais rolamento para você. A gente não conseguia fazer aquele rolamento. E aí nós desenvolvemos um processo sem rolamento. Então, veja como são os interesses internacionais e como é o processo para você desenvolver uma bomba atômica. Você vai desenvolver várias indústrias nessa cadeia que vai te tornar um país mais desenvolvido, né? E os interesses contra isso são muito grandes, né? Quem é que quer ter um vizinho forte?
Então, o poder não é só pela sua capacidade não é só pelo seu tamanho, mas é também pelo seu tamanho relativo aos outros. Eu sou tão poderoso quanto o meu vizinho é, né? Essa é a ideia. Um dos segredos do nosso enriquecimento de urânio é um processo que nos permitiu fazer com os meios que nós tínhamos o enriquecimento. Cara, mas tudo. Você vê a briga da Marinha para fazer o enriquecimento, não é fazer a bomba atômica, é fazer o combustível submarino. Em nenhum momento houve um desvio do projeto para se fazer bomba atômica. Só o problema é que você ganha capacidade. Sim. E os caras não querem que você tenha capacidade. E aí faltaria a decisão Exatamente. política. Como convencer o decisor político da necessidade de ter no mundo que nós estamos vendo, que vai ser um mundo cada dia mais complexo. Né? Você vai brigar com um cachorro grande. Tá? Mesmo que... Mas esse é o jogo, cara. Não tem como você negar essa disputa. Porque essa disputa tá acontecendo na nossa frente. Você tem a China se desenvolvendo pra caramba, você tem os Estados Unidos tentando dividir o mundo em três, entre zona de influência norte-americana, zona de influência russa e zona de influência chinesa. Ou você entra nessa briga pra tentar ter uma soberania mínima ali, ou você vai ser dominado por essas outras potências, e você vai abaixar a cabeça para tudo que eles disserem, e você vai ter que fornecer seu mercado consumidor para eles, entende? O Brasil se tornaria um prostíbulo dos norte-americanos, né? Mais do que já estamos, né? Você tem muitos argumentos, você vai brigar com o cachorro grande. Quem quer fazer qualquer tipo de artefato nuclear, ele entra numa guerra em glória. Eu te falei, sanção econômica, rasteira, puxando cabelo, dedo no olho, vale tudo. Vale tudo. O cara para um projeto nuclear como? Influenciando para que o outro país não te venda uma peça da centrífuga. Então, mas a realidade no mundo hoje é o seguinte, né? Países extremamente sancionados, né? Coreia do Norte, olha o poder militar deles. Aí você vai pro Irã também. Ele tá lá. Tá lá, tá mas indo. a Coreia do Norte tem uma bomba atômica já, né? Não é impossível. Claro que você vai enfrentar dificuldades, mas até onde você está disposto aí para poder sanar esses problemas? Ou você sanciona os países dos Estados Unidos, a OTAN, mas só que tem uma outra parte que você vai ter apoio, né? Então, quanto mais é sancionado, mais você vai aglutinando esses países juntos, né? Então, assim, vai formando um bloco de inimigos também que vai incomodar. Essa é uma estratégia da aliança. Com quem eu tô aliado? E a Venezuela é um exemplo desse aqui na América do Sul. Como é que seria esse preparo do Maduro, da tropa venezuelana contra eles não têm como... um ataque? Não, eles não têm como suportar um ataque de uma coalizão. Eles não tem mesmo. Não tem. Uma coalizão seria liderada por alguma superpotência, seja ela europeia ou seja Estados Unidos ou qualquer país grande. Grande mesmo, grande em termos de poder militar. Tá? E aí eles não têm condições de segurar. Não tem como. Tá? E olha que o Chaves até andou fazendo umas preparações bem interessantes lá na Venezuela. Tá? Ele se preparou para uma guerra de resistência, que a gente chama, né? Bem forte contra os Estados Unidos. Fizeram um monte de túnel e tal, não sei o quê. Mas não tem como segurar. É só a gente ver o que acontece. É mais ou menos a mesma coisa que você falar pra mim do Hamas com Israel. O Hamas é muito esperto e tal, não sei o quê. Mas tá tomando um couro, né? Porque Israel não tem como. Como segurar? É uma máquina de guerra. Foram mexendo e não devia. O que não quer dizer que vai ser rápido, né? O que não quer dizer... Porque lá em Israel já tá indo pra quase 12 meses. Guerra de resistência, ela é longa. Ela é uma guerra de desgaste. Então, é o que os caras estão fazendo. Já o Rússia e a Ucrânia, a característica é diferente, né? É um mais fraco lutando contra o mais forte, mas também, de vez em quando, tem uma surpresa do lado do mais fraco, dá um corno mais forte, o russo toma um susto, aí vai lá, bate na Ucrânia, o Ucrânia bate no russo, aquilo ali assim, você não vê uma solução a curto prazo, entendeu? Você vê que ainda vai ter muito sofrimento, infelizmente. Então, não tem conflito dessa natureza rápido. Não. Porque todo mundo especulava no início e a Rússia resolvia a questão com a Ucrânia em uma semana, em um mês. Foi uma surpresa. E quando aconteceu o ataque lá em 7 de outubro em Israel, mesma coisa. Israel vai amassar rápido. Não, até agora. Mas você viu o que eles andaram descobrindo, né? Descobriram que o Hamas tinha uma estrutura militar muito mais complexa do que se sabia. Muito mais complexa, em termos de túneis, em termos de armamento, em termos de tudo. Então rapaz, olha... E aí tem o apoio do Irã, tem o Hezbollah, não é só tem apoio de outros países, então, assim, outros potências com interesse naquele lugar. Bom, pessoal, então é isso aí. É como eu falo, né? O mundo, ele é uma anarquia, né? Então ali vale os interesses do mais forte. Então você ter um poder bélico relevante é fundamental. É fundamental para você ter soberania no país. Então, o Brasil deve muito a isso. O Brasil ainda está numa posição muito perigosa, porque a posição do Brasil é de um país gigantesco, com diversas
diversas riquezas naturais de interesses de várias nações, mas que não tem uma capacidade bélica para proteger de forma altiva essas riquezas. Esse ponto é muito importante. E também não dá para fazer essas coisas de maneira assodada, da boca para fora. Não dá para você chegar e falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, você tem que efetivamente fazer. E quando as nações perceberem, você já está fazendo. Daí eles vão chiar, vão reclamar, vão sancionar, mas daí o processo já está acontecendo. E quanto mais próximo de você chegar, você vai sofrer um pouco, a nação vai sofrer um pouco, mas no final o saldo vai ser positivo. Entende? O mundo não é um morango. E tem aquele ditado, né? Se quer espaço, se prepare para a guerra. Espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like e tamo junto. Fortalece aí para que nós possamos fazer mais vídeos como esse. Valeu e até mais.